Hoje nós vamos testar algumas das criações de doces mais malucas do TikTok e precisamos começar com essa aqui. Porque, de alguma forma, alguém pensou em transformar um marshmallow em um gusher gigante e fofinho. Eles estão colocando esse recheio azedo dentro de um marshmallow e, sinceramente, eu preciso saber se é tão bom quanto parece. Então, vamos fazer alguns marshmallows. Para preparar marshmallows, começo hidratando a gelatina. Na tigela da batedeira, basta adicionar água e gelatina. Deixa eu misturar bem e vamos deixar descansar um pouquinho. E geralmente isso é o começo de algo super divertido, como meus gelinitos. E agora precisamos fazer essa calda de açúcar para deixar nossos marshmallows bem fofinhos. Em uma panela, vou adicionar um pouco de água e mel. Estamos usando bastante mel aqui. E aí vamos levar isso para ferver até atingir 115 graus Celsius. Pronto, atingimos a temperatura. Agora vem a parte divertida. Preciso bater a gelatina e quando começar a misturar, despejamos a calda na tigela. Só tenha muito cuidado ao despejar o açúcar quente nessa tigela. E deixe bater por uns 3, 4 minutos até triplicar de volume. Já vejo que está engrossando e dando liga, mas ainda não tem a cor ou o sabor de doce que quero. Como eles estão fazendo um recheio de melancia, acho que vou dar sabor também. Marshmallows de melancia. Então eu tenho um pouco de aroma de melancia, é só colocar algumas gotinhas. Vou adicionar baunilha, já que é o sabor clássico de marshmallow. Não gosto desse tom, então vamos deixar mais divertido. No vídeo eles fizeram o deles roxo, mas acho que minha cor favorita é outra. Vamos fazer rosa e terminar de bater. Ok, acho que já está quase pronto. Sim, eu sei quando está pronto, quando a mistura começa a aparecer um cérebro coalhado e aí ela simplesmente cai assim. Está perfeito. Nós basicamente fizemos creme de marshmallow. E vocês sabiam como é fácil fazer marshmallow? Mas agora vamos colocar em um saco de confeitar para podermos fazer bombinhas de doce. Meu Deus, parece uma nuvem de espuma fofinha. Tô tão animada para isso. E agora vamos fazer a mágica acontecer. Porque eles usam essas formas redondas e depois só colocam o creme de marshmallow, preenchendo o meio com esse recheio azedinho de melancia. Então vamos torcer para que tudo dê certo. Para garantir ainda mais, porque isso aqui é super grudento, eu já untei a forma. Certo, vou preencher até a metade primeiro. Isso foi tão satisfatório. Eles deixam uma cavidade no meio dos marshmallows, esse buraco aqui. Vamos preencher com o recheio, espero que baste. Já estou quase sem recheio, preciso usar até a última gota. Agora é só cobrir. Na minha experiência, marshmallows são meio esponjosos e eu já consigo ver o recheio derretendo dentro do marshmallow. Então, estou torcendo para que a nossa versão realmente funcione e que tenha uma bela surpresa cremosa depois. Só saberemos quando endurecer. Vou colocar na geladeira e conferir depois. Enquanto esperamos as bombas de marshmallow endurecerem, esse é um dos doces mais bonitos que vi há tempos. É como se um unicórnio tivesse derretido dentro de uma barra de doce. Vamos chamar de fudge, de algodão doce de unicórnio. Preciso descobrir se isso terá um gosto mágico ou só vai fazer meus dentes doerem. Mas ela começa colocando muito chocolate branco em uma tigela. E eu tenho que usar todo o chocolate branco que eu tenho. Então, fazendo chover chocolate. Uau! Eu nunca vi isso antes, mas existem diferentes tons de chocolate branco por aí. Eu nunca fiz fudge antes, mas aparentemente é muito chocolate. E aí você adiciona uma barra inteira de manteiga e a mistura. E talvez, para dar liga e juntar tudo, a gente coloca um pouco de leite condensado. Mas agora vamos derreter o unicórnio. Como o chocolate branco empelota, preciso mexer algumas vezes no micro-ondas. Algo me diz que isso não está certo. E eu nunca fiz fudge antes, então vou confiar no processo. Mas se alguém já fez fudge antes, era para ficar assim? Vou continuar mexendo. Tem uns pedaços de chocolate branco que não estão derretendo. O que está acontecendo? Mas, no geral, está dando certo. E parece que eu fiz de slime comestível. Slime de manteiga. Mas agora precisamos colorir essa mistura. E eu estava pensando, unicórnios geralmente são rosa e azul. Então, vou transferir metade para outra tigela, tingir essa de rosa e essa aqui vai ser azul. Tá ficando lindo e já começa a solidificar, então preciso ser rápido. Vou untar a forma para facilitar na hora de desenformar. Mas para parecer cocô de unicórnio, vou colocar colheradas de cada uma na forma. Ela também coloca alguns marshmallows por cima. Então, temos tipo um Rocky Road de unicórnio.
Vou dar uma mexida rápida para misturar isso aqui. Ok, sinceramente espero que isso funcione e não fique só parecendo uma bagunça. Vamos cobrir tudo. Vou dar mais uma mexida satisfatória. Ok, isso está começando a ficar muito bom. Mas ainda não terminamos porque é de unicórnio. Ela finaliza com confeitos e precisamos deixar isso descansar por um tempo até endurecer completamente antes que mais mágica aconteça. Nosso fudge de unicórnio está quase pronto. Mas antes de revelar, tem mais uma coisa que precisamos fazer. Vamos cortar nosso fudge. Ufa, está grosso. Eu adoro como ficou lindo, mas precisamos fazê-lo brilhar. Então vamos colocar um pouco de pó de fada dourado. Meu Deus! Isso já parece uma festa. Para ficar mais mágico, uma camada de algodão doce. Aqui está nosso fudge de unicórnio. Tenho que dizer, isso parece melhor do que qualquer fudge que já experimentei antes. Porque normalmente eles parecem tristes assim. Meio como um doce antigo, mas este aqui grita diversão. Vamos ver se tem um sabor tão mágico quanto parece. Sinceramente, não me incomoda que ainda tenha pedaços de chocolate branco ali. Embora eu não entenda por que não derreteram. Mas isso é para outro momento. Mas é cremoso, branco, com gosto de chocolate. Surpreendentemente, não é muito doce. Então, sim, vou dizer que esse fudge de algodão doce de unicórnio tem um sabor mágico. 9 de 10. Todo mundo já ouviu falar dos Nerd Gummy Clusters, mas essa receita aqui é mais como um doce crocante de nerds e parece interessante. Então eu vou ter que experimentar. E enquanto eu pesquisava mais sobre essa guloseima deliciosa, vi uma criadora em que a parte de cima do quadradinho de cereal com marshmallow dela estava completamente coberta de nerds. Meio que parecia um bolo de bolinhas. Vou inverter o processo e colocar uma camada grossa de nerds no fundo da forma. Certo, vamos deixar isso de lado e preparar nossos quadradinhos de cereal com marshmallow, começando por derreter manteiga. Quando a manteiga derreter, adicione um pacote de mini marshmallows. Está ficando derretido e pegajoso, deixe mais um pouco. Parece slime. E como eu quero que isso fique ainda mais grudento, vou colocar só essa quantidade de arroz crocante. Isso, está super pegajoso. Meu Deus, isso vai ficar tão grudento e perfeito. Mas para deixar ainda mais divertido, que tal a gente colocar mais nerds? Meu Deus, isso parece um doce de funfete com bolinhas. Agora meu desafio é colocar o arroz crocante e garantir que o fundo continue com aquele jeitinho de bolo de bolinha. Então eu tenho que tomar cuidado para não grudar onde não deveria. Tá, vou pegar um papel manteiga e apertar. Tá tão quente. A pergunta é, como vou tirar tudo isso daqui? Vamos esperar esfriar alguns minutos. Pronto, os docinhos de Crispies com nerds devem estar prontos. Deixa eu ver se consigo virar para mostrar o resultado final. Meu Deus! Nossa, não, está grudado. Eles subestimaram o quanto marshmallows podem ser pegajosos. Mas isso parece tão bom! Mas alguém disse, acho que Rice Krispies com nerds não deve ficar gostoso. Não sei. Outra pessoa comentou, isso vai doer nos meus dentes para sempre. E continuei me afundando cada vez mais no buraco sem fundo do TikTok. E essa criadora até disse que essa combinação é estranha. Então não sei o que pensar. Mas vou cortar isso aqui e conto pra vocês. Se for pra falar a verdade, isso me lembra Flow. E eles até têm aqueles vídeos de ASMR cortando o slime Flow. Então, esse som é tão satisfatório. Mas o que é ainda mais satisfatório é como ficaram nossas barrinhas de arroz crocante com marshmallow e nerds. Olha só isso. Bolo de bolinhas. Vou ver se machuca meus dentes. Entendi o que você quis dizer. É uma questão de textura, pois os nerds ficam duros demais quando misturados aos Crispies de arroz com marshmallow. É como se tivesse várias camadas de crocância, mas os nerds acabam machucando. Adoro o visual, mas não sei se gosto do sabor. 6 de 10. Mas sabe de uma coisa? Acho que Pop Rocks ficariam ótimos nas barrinhas de arroz crocante com marshmallow. Os doces suecos dominaram o TikTok nos últimos anos. E tem algo tão gostoso neles, porque são azedinhos, mas também são macios e elásticos ao mesmo tempo. Imagine minha surpresa ao ver um TikTok ensinando a fazer isso com só 2 ingredientes. Ela começa colocando ursinhos de goma Haribo em uma tigela.
Mas alguém disse, quando eu fiz isso, ficou tão duro que eu não conseguia morder. Sabe de uma coisa? Haribo por si só já é super duro para um ursinho de goma, então acho que quero testar com esses ursinhos de goma, que são muito mais macios e se consideram os melhores do mundo. Colocamos os ursinhos de goma em uma tigela e ela adiciona 4 marshmallows, provavelmente para dar a textura elástica do doce sueco. Agora vamos colocar no micro-ondas por 30 segundos. Enquanto isso, preciso polvilhar uma forma com amido de milho. Quando terminar de esquentar no micro-ondas, fica assim, mas precisa agir rápido. Misturar e despejar direto no amido de milho. Ah, está ficando com uma cor de arco-íris cremosa. Será que vai ficar rosa igual ao dela? O meu está ficando mais roxo, mas a textura está quase espumosa. Ok, agora vamos despejar. Porque eu sinto que fiz muito mais do que ela. Ela fez um visual de 2 cores. Então vou colocar mais uma leva no micro-ondas e ver que cor vamos conseguir. Ah, estou gostando do rumo que isso está tomando. É mais como um tom rosado. Coral, se preferir. Agora vamos despejar. Alguém disse que é tipo uma bagunça grudenta. E eu vou ter que concordar, porque está começando a grudar muito na tigela e na espátula. Eu nem consigo tirar esse último pedaço. Mas agora eu preciso deixar esfriar só o suficiente para que eu possa amassar tudo junto. Ok? Já esfriou o suficiente para eu mexer e algumas partes estão grudando no fundo. Mas agora eu tenho que raspar, virar. Não, está grudado na lateral. Ainda bem que as balas de goma são flexíveis. Acho que fiz a minha grande demais. Não está bonito desse lado. Mas aí ela achata tudo. Será que meu doce vai ficar todo coberto de amido de milho assim? Não sei, mas agora precisamos colocar na geladeira por 10 minutos para descansar. Nossa bala de goma está pronta. E agora ela corta direto dentro dessa forma. Mas eu vou transferir para uma tábua de cortar. E eu achei que seria divertido fazer uns Swedish Fish, entendeu? Vou colocar bem no meio das 2 cores. E a gente não vai conseguir os 2 tons como ela fez, mas tudo bem. Temos Swedish Fish. Também tem uma forma de coração maior aqui, porque eu amo balas de goma. Vamos tirar o excesso. Só de olhar essa textura, já parece promissor. Ainda está grudenta, então quero ver como vai ficar. Vou pegar o rolo de massa e tentar soltar isso. Ela corta os dela com tesoura, mas os meus são pequenos. Não sei se vai funcionar. Agora, como tiramos da forma? Tenho um palito, vou tentar empurrar. Acho que não pensei bem nisso. Peixinho sueco? Mas parece uma gosma sueca. Acho que vamos ter mais sorte com os recortes maiores, porque esse aqui quase não saiu. Mas como a gente não quer comer balas de goma com amido de milho, ela pega um pincel e tira o excesso. E aqui está meu coração de bala sueca. Ele estica bem. E qual será o gosto? Tá gostoso. Parece mais um ursinho de goma espumoso com textura de chiclete. Com certeza não tem nada a ver com os doces suecos que a gente compra nas lojas, que também leva aquele açúcar azedinho. Eu nem sei em que momento eu mergulharia isso no açúcar azedinho. Mas vou dizer que esses são caros por um motivo, e vou ficar com eles mesmo. Doce sueco caseiro ganha 6 de 10, mas se busca slime comestível, isso pode levar 8 de 10. Pode me achar louca, mas fitas azedas são dos melhores doces. Elas são realmente azedas e a textura das tiras é tão flexível, macia e puxenta. Então eu fiquei super surpresa quando estava rolando o TikTok e encontrei esse post bem aqui. Não é o típico vídeo do TikTok, mas mostra como fazer suas próprias fitas azedas. Fiquei chocada ao saber que são só camadas de Fruit Roll Up, amassadas e enroladas no açúcar azedinho. Não acredito nisso. Então, sabe o que precisamos fazer? Desembrulhe todos os Fruit Roll Ups antes. Segundo este post, preciso abrir 3 caixas. O problema é que são muito grudentos. Então, isso não é um processo rápido. Agora, estou começando a me arrepender dessa decisão de testar isso porque está levando mais tempo do que simplesmente sair para comprar as fitas azedas. Não grudem umas nas outras. Ai, meu Deus. Ok, isso não vai funcionar. Ok, separei tudo que era vermelho que encontrei nessas caixas. Espero que seja suficiente para uma bela camada vermelha. Mas agora vamos para a próxima camada, que é o tie-dye tropical amarelo e verde. Também tem vermelho e azul aí no meio. Vou confiar no processo. Esse aqui já está grudando junto, mesmo dentro do pacote.
Então vou tentar achatar o máximo que eu puder. E depois vamos abrir de qualquer jeito. Isso não está parecendo amarelo e verde. Agora temos a camada azul, finalmente a última peça. E agora, essa peça inteira deveria se parecer com isso de alguma forma. Eu preciso abrir ela. Tem muitas bolhas de ar aqui, o que deixa bem gostoso de abrir. Mas agora eu preciso pegar um cortador de pizza e cortar em tiras. E então a gente mergulha na mistura de açúcar e eu tenho que tentar deixar o mais fino possível. É muito difícil de cortar. E como ela conseguiu deixar as tiras dela tão perfeitas? Porque as minhas ficaram assim. Vamos tentar fazer um pouco mais grossas. Ok, essa aqui ficou um pouco melhor, mas é uma tira azedinha bem grossa. E agora temos que mergulhar nossas tiras azedinhas caseiras nessa mistura de açúcar, que basicamente é só açúcar e bastante ácido cítrico para ficar bem azedinho. Pronto, vamos lá. Isso aqui pode ser tipo um fun dip de tira azedinha. Nova ideia de doce. Uau, ok. Depois que você mergulha, elas realmente lembram aquelas tiras azedas. Só que as bolhas de ar que ficaram deixaram uns pedacinhos desfiados. Expectativa versus realidade. A aparência não ficou perfeita, mas será que fica tão gostoso quanto? Meu Deus, eu deixei tão azedo. Mas eu quase diria que isso aqui está até melhor do que as tiras azedas, porque é mais gostoso de mastigar, já que é mais grosso. É definitivamente mais satisfatório. Eu não sabia onde isso ia dar, mas gostei do resultado. Essas tiras azedas caseiras recebem nota 10 de 10. Nossos marshmallows já devem estar firmes, então chegou a hora de desenformar rapidamente. Está com ótima aparência. Mas espera, precisamos mergulhar isso em pó azedo. Ainda tem um pouco do pó azedo que sobrou das nossas tiras azedas caseiras. Vamos dar cor. Eu tenho um pouco de açúcar em pó de limão aqui. Isso deve ficar bem azedinho e com gosto de limão. E vamos só colocar ele aqui dentro. Cobrir bem com esse pó. Meu Deus. Eu já adoro a textura disso. Mas agora a pergunta é: será que isso vai realmente ter gosto de uma bala recheada, azedinha e fofinha? E será que o recheio ainda está lá dentro? Meu Deus. Isso está exatamente igual ao do TikTok. E eu estou tão animada. Minha boca está salivando. Só de imaginar o quão azedo isso vai ser. Mano, se vocês amam aquelas balas recheadas cobertas com pó azedo, isso? É tão azedo. Pode ser tão bom quanto, só que tem essa textura elástica e espumosa que é tão satisfatória. Esse pode ser meu novo doce favorito. Será que marshmallow conta como doce? Não sei, mas esse aqui é 10 de 10. Butterfingers era a minha barra de doce favorita, mas agora já não tem o mesmo gosto. São crocantes, quebradiças e têm sabor de amendoim, meio icônicas. Alguém comentou que comeu uma mini recentemente e achou muito doce com gosto químico no final. E sabe, eu até acredito. Entendi o que você quis dizer. Vi um TikTok dessa criadora fazendo uma versão caseira que ela garante ser melhor que essa. E a parte mais louca é que ela usa comida de café da manhã para fazer isso, então vamos testar. Ela começa colocando cornflakes no processador de alimentos. E é isso que deveria dar aquela crocância. E aí ela diz para triturar até ficar bem fininho, igual você. Ainda quero que fique bem crocante. Então acho que assim tá bom. Um pedaço não quis triturar. Agora ela mistura os cornflakes com um pouco de manteiga de amendoim e açúcar de confeiteiro. E só mistura tudo. Você tá me dizendo que isso deveria ser tipo o recheio de um Butterfinger? Não sei não. Não parecem muito iguais, mas o TikTok já me surpreendeu antes. Agora ela transfere a mistura para uma forma forrada e aperta bem a mistura. Tem algo nisso que me deixa tão desconfiada, porque olha como tá molhado. Eu simplesmente não sei se isso vai endurecer para ficar tipo um Butterfinger. Depois é só deixar no congelador por algumas horas, talvez seja aí que endureça. Nossos flocos de milho com manteiga de amendoim já endureceram. Ainda estão meio macios. Mas agora vou cortar em barrinhas. Ui, você ouviu esse croque? Já temos as barrinhas. Agora é preciso mergulhar no chocolate. Então, vou derreter um pouco. Para a consistência ideal, uso óleo de coco. Certo, vou mexer o chocolate até ficar bem lisinho. Sou uma mestre chocolateira. Mas não, a manteiga de amendoim já está macia.
Como isso vai funcionar? Vamos assim mesmo. O chocolate deve deixar tudo bem firme. Vou mergulhar, cobrir direitinho e depois vamos transferir para a grade. Tá muito flexível. Quer dizer, o nome é Butterfinger, né? Butterfinger não significa algo escorregadio mesmo? Fazendo jus ao nome. Por fim, ele finaliza com um salzinho chique. Coisa de chefe mesmo. E aí a gente coloca de volta na geladeira por uns 5 minutinhos para firmar. E nossos Butterfingers já estão prontos. Sinceramente, eles parecem melhores do que os Butterfinger Minis. Você consegue ver a diferença? E a criadora diz que se você fez tudo certinho, era para ficar assim. Mas se não ficou, aí eu já não sei o que te dizer. Bom, eu tive um pouco de dificuldade técnica para tirar do suporte. Então eu diria para não colocar no suporte. Coloca direto no papel manteiga. É assim que o Butterfinger deve ficar. E sinceramente, como o chocolate está derretendo porque está fazendo 32 graus lá fora, isso aqui não está aguentando. Parece mais um Butterfinger tipo trufa do que um Butterfinger em barra. Mas o sabor é maravilhoso. É crocante, leve e com muito gosto de amendoim. Talvez da próxima vez eu deva usar skip para dar mais firmeza. Mas mesmo não ficando tão consistente, o sabor é incrível. Então vou dar nota 8 de 10 para essa receita. Então eu deixei o mais louco para o final. E aposto que a maioria de vocês nunca experimentou esse doce antes, porque ele se chama doce de prisão. E ele é feito com ingredientes que você só encontraria na prisão. E sinceramente, parece bem criativo. Primeiro ele começa colocando creme para café em uma tigela. Eu nem sabia que creme para café era usado em doces. Agora, para dar sabor, ele coloca pó para bebida Starburst, mas não consegui encontrar. Então, vamos usar um pouco de Kool-Aid de cereja. E agora, muito especificamente, a gente não quer que vire uma bebida líquida. Então, ele disse 4 colheres de água morna. 1, 2, 3, 4. E agora a gente mistura. E o doce mágico deveria se formar nesse ponto. Parece tão seco. Estou tentada a pôr mais água, mas vou tentar evitar. Parece areia. Tá começando a ficar pegajoso. Deveria ficar elástico bastante para eu puxar, tipo puxa-puxa, mas não sei se vou conseguir. Estou tão tentada a colocar mais água. O que vocês acham, gente? Talvez só uma gotinha. Quero dizer, definitivamente não o suficiente para transformar isso em uma bebida. Mas deu certo. E eu tenho que esticar até ficar bem lisinho. Ok, vamos começar a esticar. É nessa parte da loja de doces que eles colocam no gancho e começam a puxar? Mas olha, se vocês estão procurando um brinquedo squish caseiro, isso aqui pode ser uma opção. Pronto, ficou o mais liso que consegui. Pelo menos não está mais grudando na minha mão. Agora ele coloca em um pacote de salgadinho. Não estou preso, então uso um saco plástico. Acho interessante que na prisão ele usa uma lata de refrigerante para esticar as coisas. Então vou usar a lata do meu refrigerante favorito para esticar isso. Pronto, deixa eu transferir para uma tábua de cortar. Isso até me lembra bala de taff. Mas a gente precisa deixar isso mais divertido. Precisamos pegar alguns Jolly Ranchers e esmagá-los. E talvez seja por isso que alguns deles foram parar na prisão em primeiro lugar. Mas agora vamos polvilhar isso em cima do nosso doce. Na verdade, isso até que parece bem gostoso. Mas agora, para cortar, aparentemente eles usam um crachá de identificação da prisão. Mas isso aqui parece parecido o suficiente. E na prisão, eles podem vender cada um desses por $1. Então agora eu preciso saber, isso é tipo um Airhead? Qual é o gosto disso? Alguém disse, eu vou tentar fazer isso com meus filhos e vamos chamar de bala do chilindró. Quer dizer, como alguém disse, usando doce para fazer doce, só que não tem gosto de doce. Tem gosto de creme para café com um toque de Jolly Rancher e um docinho de cereja. Definitivamente não é nada parecido com um Airhead e não é o meu favorito. 3 de 10. Se curtiu, veja eu testando mais doces do TikTok.